Hoje a gente vai falar então sobre a organização do Deus Criador, tá? Então, da última vez que estivemos aqui, vimos lá Gênesis 1. Então a gente viu que no princípio Deus criou os céus e a terra. E hoje a gente vai ver que a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, tá? Então percebam aqui, ó, que a terra era sem forma e vazia. Em algumas traduções mais conservadoras, esse vazia aparece como caos. Então a terra era o caos, né? Isso aparece também aqui em Isaías 45:18. Pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus que moldou a terra e a fez, Ele a fundou. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Então ele não queria que a terra fosse um caos, né? Aqui no princípio Deus criou os céus e a terra. Então você imagina que a terra ainda estava o caos. E a partir de agora, a partir do estudo de hoje, então, que a gente vai ver, Deus começa a organizar a criação, tá? E eu vou precisar de voluntários para a gente ler. Não sei porque que eu já olhei para o Fabinho logo de cara. Vamos abrir lá em Gênesis. São 6 dias de criação, né? Então a gente vai dar uma passada por todos eles. Vamos ver aqui o primeiro dia que está em Gênesis 1, de 1 a 5. Quem vai ler? Então eu vou levar o microfone aí, tá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Muito bem, o dia 1 da criação. Deus criou os céus e a terra. Então a terra está feita, mas não formada de forma alguma. Ela ainda era sem forma. Embora a água esteja presente, né? Porque o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus chama a luz à existência, separa a luz da escuridão, chama a luz de dia e a escuridão de noite, né? E esse trabalho criativo ocorre da noite até a manhã, ou seja, em um dia. Vamos prestar bastante atenção nesses dias aí, tá? Percebe? Já uma forma organizada, tem uma lógica que Deus está seguindo, não é por acaso. Alguém, por favor, agora, versículos 6 e 8. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Então esse foi o segundo dia da criação. Deus cria o céu, né? O céu forma uma barreira entre a água sobre a superfície e a umidade do ar. Nesse ponto a Terra teria então uma atmosfera. Esse trabalho criativo ocorre em um dia. Quando fala aqui o céu, é o firmamento aqui, o céu, né? Os céus já tinham sido criados anteriormente, né? Veja bem que no final, ali no versículo 8, diz: passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia, ok? Quem vai ler agora de 9 a 13? E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que isso era bom.
E disse Deus: produza a terra os vegetais, plantas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo suas espécies, deem fruto que contém a sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente segundo suas espécies e árvores que davam fruto que continha a sua semente segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã o terceiro dia. Muito bem, então terceiro dia da criação, Deus cria a terra seca, né? Os continentes, as ilhas estão acima da água, as grandes massas de água são chamadas de mares, e a porção seca é chamada de terra. Deus declara que tudo isso é bom. Deus cria toda a vida vegetal, grande e pequena, Ele cria essa vida, veja bem, para ser autossustentável, né? Então você tem lá uma árvore de goiaba, você tem uma goiaba, cada goiaba quantas sementes tem? Então quer dizer que de uma goiabeira, quantas goiabeiras podem ser criadas, né? A vida autossustentável. As plantas têm capacidade de se reproduzir e foram criadas em grande diversidade. E esse trabalho criativo também leva um dia. E aí então, declara ali no versículo 13 que passaram-se tarde, amanhã, e esse foi o terceiro dia. Vamos continuar. Quem lê aí de 14 a 19? Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Quarto dia da criação. Resumão aqui. Deus cria todas as estrelas e corpos celestes. O movimento destes vai ajudar o homem a acompanhar o tempo. Dois grandes corpos celestes são feitos em relação à Terra. O primeiro é o Sol, que é a principal fonte de luz, e a Lua, que reflete a luz do Sol. O movimento desses corpos distingue o dia da noite. Esse trabalho também leva um dia, porque lá no versículo 19 diz que passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Do 20 a 23, quem vai ler? Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o quinto dia. Deus cria toda a vida que existe na água, Deus cria todos os pássaros. Todas essas criaturas são feitas com a capacidade de perpetuar as suas espécies através da reprodução. É a ordem de Deus. As criaturas feitas no dia 5 são as primeiras abençoadas por Deus. A gente vê isso no versículo 22. E tudo isso ocorre em um dia. Lá no versículo 23 diz que se passaram tarde e manhã, e esse foi o quinto dia. Muito bem, só falta esse. Versículos 24 a 31. E Deus disse que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus
fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, o sexto dia da criação, Deus cria todas as criaturas que vivem na terra firme. Isso inclui o homem e todo tipo de criatura que não foi formada nos dias anteriores. Deus declara esse trabalho bom. Veja bem que Deus revela um nós dentro da divindade, né? No versículo 26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Só um parênteses aí. Viu Deus tudo que havia feito e que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde, amanhã, e este foi o sexto dia. Veja lá em Êxodo 20, 11, que diz assim: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Quando o termo Ion, né, ali no hebraico, o termo Ion, dia, é acompanhado por um número definido, um adjetivo numeral ordinal, significa sempre um dia literal de 24 horas, tá? Então, quando a gente fala que Deus fez o mundo em 6 dias, aí tem várias especulações, seriam 6 eras, seriam 6.000 anos, né? Afinal, cada dia para Deus é 1.000 anos, cada 1.000 anos é um dia. Não tem um monte de gente que fala esse tipo de coisa? A gente defende que a Bíblia deve ser interpretada de forma literal. Então, se está escrito que Deus fez o mundo em 6 dias, Ele fez o mundo em 6 dias. A gente tem que interpretar a Bíblia de uma forma literal, senão vira bagunça. Senão eu tenho uma interpretação, você tem outra. É claro que tem coisa na Bíblia que é poética, né? Então, quando fala que Deus abriu as comportas do céu para chover, ninguém vai imaginar que existe lá 2 comportas que se abrem, aí a chuva cai. Tem a forma poética de se dizer certas coisas. Mas quando a gente vê aí esse estudo do termo Ion, né, que quando é acompanhado por um número definido, significa realmente um dia literal de 24 horas, muita gente torce o nariz, assim, fala: poxa, mas uma montanha leva milhões de anos para ser feita. Então fala: não, eu acredito em Deus criador, mas eu não acredito que ele tenha feito tudo isso em 6 dias. Bom, então também a gente tem que lembrar, por exemplo, Jesus, quando transforma a água em vinho, né? Ele não faz isso instantaneamente, né? Vinho, a gente sabe que quanto mais passa o tempo, o vinho vai envelhecendo, vai ficando melhor, né? No entanto, todos ali disseram que o vinho era sensacional, certo? Então, se você não acredita em Deus que fez o mundo em 6 dias, você também não acredita em Jesus que transformou a água em vinho? Talvez você não seja cristão, então, né? Quando a gente acredita em certas coisas, por exemplo, não, até considero Deus criador, mas eu não acho que ele fez tudo em 6 dias. É como se a gente dissesse assim, sabe? Eu acredito num Deus muito poderoso, mas não todo poderoso, entendeu? Não, fazer em 6 dias, acho que ele não ia ter a manha de fazer tudo isso em 6 dias apenas. A Bíblia nos revela que sim, que ele fez tudo isso em 6 dias. E aí que a gente firma, tá? A nossa fé.
Perceba que tudo foi feito de uma forma organizada, não foi feito por acaso. Ele poderia ter feito primeiro o homem, né? Não, você já pensou o homem ficar ali perdido, não tinha onde pisar, era tudo água, não tinha o que comer? Não, a gente percebe que dia após dia, Deus vai criando toda uma estrutura para aquele dia seguinte, aquele dia que vem depois, né? Quando finalmente chega o homem, tudo já está pronto, tá? Essa organização do Deus Criador. Podia ter feito em um dia se ele quisesse, né? Se a Bíblia falasse que Deus fez o mundo em um dia, qual a dificuldade que você teria em acreditar? Se você acredita em Cristo que da água fez vinho, que Cristo que nasceu de uma virgem, Cristo que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, se você acredita em tudo isso, qual a dificuldade que você tem em acreditar nos 6 dias bíblicos da criação? A criação é tão perfeita e tão organizada, a gente pode pegar até coisas que a gente já aprendeu na escola e observar, porque pela observação, a própria Bíblia nos revela isso, né? Que pela observação você consegue chegar na conclusão de que existe um Deus Criador. Então aqui a gente tem ali o sistema solar, né? Você sabia que a Terra, de acordo com aquilo que a gente aprendeu na 5ª série, ela não está num eixo assim de 90 graus, né? Ela tem um eixo inclinado. Isso possibilita que metade do ano a Terra, o hemisfério norte, fique mais quente, né? Em volta do Sol, e que depois, no restante do ano, o hemisfério sul fique mais próximo do Sol. Existem estudos que dizem que se a Terra fosse um pouquinho mais inclinada, ia fazer tanto calor no verão e tanto frio no inverno, que a vida não seria possível. Então são detalhes pequenos assim, que na verdade são gigantes, né? A Lua, diz que a Lua influencia, por exemplo, na velocidade de rotação do planeta, né? Se o planeta girasse um pouquinho mais devagar, talvez a vida não fosse possível. Se fosse mais rápido, a vida também não seria possível. Então existe todo um cálculo, né? Uma mente por trás da criação. A gente vê aqui no sistema solar, aquele planeta lá em cima, ali, o maior deles é Júpiter, né? Se não tivesse esse planeta no nosso sistema solar, a vida na Terra também seria impossível, porque quando vem aqui os cometas e meteoros e tudo mais, como Júpiter é muito grande, ele atrai para si. Acho que uns 2, 3 anos atrás a gente teve imagens, né, de meteoros colidindo com Júpiter, porque Júpiter atraiu esses meteoros por causa da sua grande massa. Coisas que a gente aprende e que é tão possível a gente chegar à conclusão de que existe uma mente, que tudo isso foi calculado, isso não aconteceu por acaso, simplesmente com uma explosão e cada coisa foi para um lado e por acaso deu certo. Não, tudo é muito bem calculado, porque senão não funcionaria, né? Eu quero fazer só aqui um parênteses, falando um pouquinho do Stephen Hawking, que é considerado, né, aí pela mídia, pelos acadêmicos, como talvez o maior gênio do nosso tempo, né? A mente mais brilhante da nossa época. E ele observou como ninguém, tudo isso que eu estou falando aqui sobre os planetas, sobre a criação de Deus, ele teve uma oportunidade única de observar isso de uma forma muito, muito particular, né? No entanto, eu não sei se vai dar para ver aí, ele nunca creu em Deus, né? Tem aqui uma frase dele, dentre várias, né? Dentre várias frases de Stephen Hawking falando sobre Deus, e aqui ele fala sobre a sua própria obra, né? O que eu fiz foi demonstrar que é possível determinar pelas leis da ciência o modo como o universo começou. Nesse caso, não é necessário apelar para Deus para explicar como começou o universo. Se isso não prova que Deus não existe, pelo menos prova de que Deus não é preciso para nada, né? E aí a gente volta a falar que o cristianismo ele não é uma religião assim de adesão, né? O cristianismo realmente, Deus se revela para uns e não se revela para outros, né? Como que esse homem, observando tudo que ele observou durante a vida toda, pode chegar à conclusão de que não precisa de Deus para nada? Só um parênteses, né?
E ele se encaixa muito bem nesse texto aqui de Romanos 1, de 18 a 22, que diz: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como a Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, de 18 a 22. Eu quero falar ainda sobre dois atributos de Deus. E o primeiro é esse aí, olha. Deus é transcendente. O que é transcendente? É um adjetivo que demonstra algo que não é comum, que está além dos limites convencionais ou que é considerado superior. O transcendente é o que está além do conhecimento concreto e que não se baseia somente em dados e conclusões metódicas, né? No caso de Deus, da transcendência de Deus, Deus é incomparável. Você não tem nada que você possa comparar a Deus, né? Olha, você pode... quem que é fulano? Fulano é aquele outro que parece com aquele outro lá, tal. Deus não tem paralelo, não tem como você comparar a Deus. A gente tem tentativas, né? A gente tem a revelação bíblica, que Deus se revela até onde a nossa mente pode também assimilar, mas Deus está muito acima de tudo isso. Por exemplo, a gente vê aqui, ó, eu peguei um pedacinho aqui, a primeira frase do credo, né? O credo apostólico, que é uma confissão de fé resumida, né? E já começa assim: eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Né? A própria Bíblia começa assim, né? No início criou Deus os céus e a terra. É porque a gente muitas vezes tem aquela opinião de Deus, que Deus era um cara que estava lá no céu, para lá e para cá, estava meio entediado, então resolveu construir alguma coisa, né? E dar forma e criar as coisas, né? Mas Deus não estava para lá e para cá no céu, porque você veja que ele criou o céu. E então ele é transcendente, ele é superior ainda ao céu, né? O céu não é um espaço lá onde Deus ficava para lá e para cá. O céu também é criação. A gente não tem capacidade de entender esse tipo de coisa. Porque ele é transcendente, ele está além de tudo aquilo que a gente conhece, né? O próprio rei Salomão, quando acabou de construir o templo, né, chegou nessa conclusão. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que eu construí, né? Então Deus está além do céu, ele é transcendente, ele é incomparável, né? E quando o pessoal cisma de querer comparar Deus como sendo uma trindade, e aí quer comparar com outras coisas, né? Por exemplo, como a água, né? A água é uma só, mas é sólida, líquida e gasosa. Já viu essas tentativas de explicar a trindade? A gente não consegue explicar, porque Deus é transcendente, ele está muito acima daquilo que a gente possa imaginar. Ao mesmo tempo, Deus é imanente. Então Deus é transcendente, mas ele é imanente. O que isso significa? A imanência é uma característica ou particularidade daquilo que é intrínseco ao mundo material e concreto. Aquilo que existe materialmente, que é real, né? Então, ao mesmo tempo que Deus é inalcançável, né? Ele está aqui do nosso lado e sonda os nossos corações, os nossos pensamentos e nos ajuda e nos esclarece. Ele está conosco, né? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Perto está o Senhor. Então, mesmo ele sendo transcendente, ele é imanente, ele está aqui perto. Isso aqui explica muito bem essas duas características de Deus, né? A transcendência e a imanência. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo.
habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Ou seja, apesar de toda a sua transcendência, ele está aqui conosco, ele se preocupa com cada um dos seus. É importante entender esse tipo de coisa, até para coisas que a gente vai estudar mais para frente também. Isso tudo vai refletir nas nossas atitudes, né? Na nossa cosmovisão, no nosso proceder. Tem gente que aceita um Deus transcendente, né? Um Deus poderoso que fez todas as coisas e tal, mas torce o nariz para o Deus imanente, né? Não quero Deus perto de mim, me julgando e me observando o tempo todo. Eu quero ficar só com Deus transcendente só. Ele está lá reinando e eu estou aqui na minha, né? Tem gente que, ao contrário, que ele quer o Deus imanente, ele quer o Deus perto, ele quer o Deus que o defenda, que cuide dele, né? Mas ele não quer um Deus transcendente, um Deus soberano que faz a vontade dele, que não pergunta nada para ninguém, que não precisa da opinião de ninguém para fazer o que ele faz, para ser soberano do jeito que ele é. Então é importante a gente entender tudo isso para a gente poder, para que a gente possa amar a Deus na sua totalidade, né? Não só por uma ou outra característica, mas que a gente possa ter pelo menos noção, dentro daquilo que é revelado para cada um de nós, para a gente ter noção de quem é Deus e de quem somos nós também nesse desenrolar todo aí.